Boa noite a todos, dando início à coletiva do técnico Wagner Mancini. Mancini, por favor, comece analisando o jogo. Boa noite a todos. É um jogo, felizmente uma vitória, né? Achei que a partida foi extremamente movimentada, um jogo disputadíssimo, né? Nós enfrentamos um adversário que valorizou muito o jogo no corpo a corpo e em alguns momentos a gente teve dificuldade com isso, até porque nós entramos com uma equipe bem leve à frente e isso fez com que a equipe do Corinthians tivesse algumas oscilações ao longo da partida, mas de uma maneira geral, para uma mudança na equipe, né, por algumas mudanças na equipe, a vitória era fundamental, até porque nós sabemos que este é um processo um pouquinho mais lento, onde a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência para que esses meninos amadureçam jogando. Boa noite, Mancini, Guilherme Pradella da Rádio CBN. Hoje a gente viu na equipe titular desde o início o Vitinho e o Cauê, que inclusive fez o gol da vitória. Queria uma análise sua sobre esses dois garotos. Foi apenas um teste ou eles devem seguir na equipe titular pelo que apresentaram nos treinamentos e também na partida de hoje? Obrigado. Não foi só um teste, não. É óbvio que eles tiveram, assim como toda a equipe, alguns momentos bons na partida, outros de oscilação, que é o jogo normal, em função do pouco tempo, das mudanças, da forma como eles vão enfrentar o profissional. Até pouco tempo eles estavam ainda na base, então é natural este início. E assim como os outros atletas, eu vi alguns bons momentos e algumas oscilações também. Mancini, boa noite, Flávio Ortega, ESPN. Hoje, os 3 jogadores que estão aí para renovar ou não os contratos, né, não começaram como titulares. É claro que eles ainda têm contrato, enfim, você disse que eles vão ajudar, mas é correta a leitura de que, como não se sabe se eles ficarão ou não, você precisa decidir e achar um time sem eles nesse momento, a médio e longo prazos, e por isso que você começou o jogo sem eles? Não é correta a observação. Eles são atletas do Corinthians, os 3. O Otero entrou na partida, o Gemerson não entrou por alguma circunstância, o Casares também. Mas é importante dizer que eles são atletas do Corinthians, enquanto tiverem contrato. Eu não sei se até o término do contrato deles haverá algum acordo ou não. Eu olho simplesmente a parte técnica. A tentativa hoje era exatamente fazer uma equipe mais leve, uma equipe rápida, uma equipe com um pouco mais de intensidade. Então, por isso essa opção. Nada em cima de testes, nada em cima de alguma coisa que extrapole aquilo que eu venho dizendo, que há necessidade da gente dar uma mesclada no time do Corinthians, até para que a gente tenha também mais jogadores aptos a entrar e realizarem as funções. Mancini, boa noite. Marco Belo da Rádio Transamérica. Eu queria, por favor, que você explicasse por que tanto erro de passe do time do Corinthians, inclusive depois de 2 semanas de treinamento, né? Por que o Corinthians errou tanto passe no jogo de hoje? Obrigado. Eu também achei que foram muitos erros de passe e isso é um gesto técnico, não tem como você melhorar se você realmente não estiver concentrado na partida, não fizer uma boa leitura de jogo. O gesto técnico, ele está muito mais aliado à parte técnica individual do atleta do que alguma questão tática. A partir do momento em que você se sente bem na partida, que você está convicto, confiante, você tem uma tendência a acertar mais. Acho que a oscilação do Corinthians, ela se deu muito em cima disso. Na segunda etapa nós tivemos um pouquinho mais de acerto de passe, mas ainda distante daquilo que todos nós julgamos essencial, né? Acho que o mais importante é você arrumar a tua equipe, já que a gente vem modificando, vencendo as partidas, porque isso acaba gerando um ânimo, um ambiente favorável para que tudo isso que está sendo feito tenha um tempo de maturação e possa dar resultado. Mancini, boa noite. Kaique Silva da Rádio Jovem Pan. Eu gostaria que você falasse da importância desse gol marcado pelo Cauê, garoto da base, que você promoveu e colocou hoje como titular especificamente, e sobre a vitória de hoje. Com essa reformulação que você faz no elenco, o Corinthians com essa vitória segue invicto no Campeonato Paulista. Hoje, com essa reformulação e o momento que o clube passa, é mais importante vencer independente do nível de atuação? Obrigado, boa noite.
Olha, vencer é sempre muito importante, porque você soma pontos importantes e você tem como ir arrumando a tua equipe de uma maneira mais ampla, né, mais convicta. É óbvio que nós sabemos que nós temos lastro para jogar melhor, para ter um pouquinho mais de posse de bola, para chegar mais à frente, para finalizar mais. Isso aí está dentro do lastro que nós sabemos que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas para este momento agora, de mudanças, de entrada de jovens na equipe, é necessário que você vença as partidas, porque isso gera confiança. Se nós estamos querendo maturar alguns atletas, é importante que você consiga chegar às vitórias, porque isso também gera mais confiança a todos eles, né? Hoje eu achei que a equipe em alguns momentos fez um bom jogo, em outros momentos esteve aquém, e isso tudo é um equilíbrio que nós vamos buscar com a sequência de jogos e a sequência de tempo também. É necessário que todo mundo tenha um pouquinho de paciência para que todos esses meninos entendam as funções que vão fazer, que são diferentes daquelas que eram feitas no Sub-17, Sub-20, enfim. Acho que o mais importante é você ter consciência de tudo o que está acontecendo, que já era previsto e que nós vamos passar por muita coisa. Mancini, Rodrigo Bessoni, do portal Meu Timão, boa noite. Eu gostaria que você falasse sobre terça-feira, uma coisa meio inusitada, uma recuperação muito curta, como você nunca tinha enfrentado. O que está na sua cabeça? Qual que é o seu plano? Alguns desses jogadores, ou todos eles, podem sair, entrar outros. O que você bateu aí com a sua comissão técnica, com um jogo tão perto aí, um para o outro, inclusive com mais uma viagem? Obrigado. Então, nós estamos falando sobre isso já há alguns dias, né? É importante que toda a comissão esteja centrada naquilo que pode acontecer daqui até o jogo de Araraquara. É um tempo recorde, a gente não está acostumado a entrar em campo 2 dias após a última partida, então é um fato novo. A minha ideia, a princípio, neste momento, é escalar o mesmo time, mas eu não sei se eu vou ter condições de fazer isso, fruto do cansaço, né? Reavaliar amanhã todos os atletas e saber se algum deles saiu de campo com alguma lesão que a gente, neste momento, desconheça. Eu acho que o mais importante é que hoje nós temos mais atletas preparados a entrar e jogarem. Se nós fizemos 5 substituições no segundo tempo e a equipe deu uma crescida, deu uma encorpada, a gente sabe também que tem alguns outros atletas que não fizeram parte desse jogo e que poderiam jogar. A nossa ambição no Corinthians é ter aí 25, 26 jogadores aptos a entrar e desempenhar o papel. Há uma intenção neste momento de dar uma revigorada em alguns setores, por isso a entrada dos jovens valores, mas isso não quer dizer que a gente não possa em algum momento utilizar os atletas mais experientes também. Essa definição ela vai ter que ficar para terça-feira, quando a gente vai ter um pouquinho mais amplo e mais ciente de tudo aquilo que o atleta sentiu de hoje até o jogo de terça-feira. Muito boa noite, Mancini, parabéns por mais uma vitória. Lucas Herrero, repórter da Rádio Bandeirantes. Eu quero saber de você sobre os torcedores, né, que esperavam ver muitas mudanças em campo, na postura e também no rendimento do time, algo que foi bem difícil de ver hoje, mesmo com vários dias para trabalhar no CT. O que pode melhorar agora? O que pode ser dito de justificativa ou pelo menos de esperança para o torcedor, sabendo que tempo não vai existir daqui para frente com esses vários jogos consecutivos? Mancini, obrigado. Olha, eu não estou aqui para dar desculpa nem nada, eu sou um cara que tenta ser o mais sincero possível. O Corinthians não atingiu ainda aquilo que nós queremos, nós estamos no início de temporada, entre aspas, e é natural com tantas mudanças que a equipe sinta. Nós tivemos um tempo de preparação e deu para ver algumas coisas interessantes no jogo de hoje. Por exemplo, o Corinthians finalizou a gol numa saída de tiro de meta, né? Coisa que a gente não vinha tendo. O Corinthians teve uma marcação adiantada no primeiro tempo que também não vinha fazendo. É óbvio que tiveram situações adversas no jogo, porque do outro lado também tem uma equipe que treina diariamente, que não jogava também há um certo tempo, que também melhorou em alguns quesitos, jogava dentro do seu estádio. Então tudo isso a gente tem que respeitar o jogo de futebol. É óbvio que todo mundo quer ganhar jogando bem, mas enquanto a gente não está jogando bem, que a gente ganha as partidas.
Boa noite, Mancini, Salazar da Gazeta Esportiva. Mancini, hoje, mais uma vez, o Corinthians com dificuldade na criação e muitos erros de passe. E você tem no banco de reservas jogadores como Casares, Luan e Cantilho que até entrou, jogadores reconhecidos pelo bom passe, pela boa técnica. Eu queria que você explicasse o que esses jogadores não estão te entregando para eles não jogarem ou jogarem menos, não conseguirem serem titulares num time que tem muito problema atualmente na criação. Obrigado, um abraço. Dificuldades na criação, dificuldades de passe, dificuldades na marcação em muitos momentos da partida, mas nós também tivemos coisas positivas. Eu não posso analisar um jogador de futebol apenas por aquilo que ele cria no jogo. Um atleta, para entrar em campo e poder entregar tudo o que ele pode, ele tem que ter um leque de opções. Entre eles está equilíbrio emocional, parte técnica, parte tática, leitura de jogo, criação, bom passe, drible, 1 contra 1. Tem muita coisa a ser avaliada. Eu não posso avaliar o meu atleta simplesmente por um quesito. Se ele é bom nisso, ele tem que ser bom em muitas coisas para que ele possa entrar e o rendimento da equipe melhorar. Mancini, Marcelo Braga do Globo Esporte, queria que você falasse um pouco sobre esse bastidor do início do Cauê no profissional. Hoje você tem vários meninos à disposição, né? O GP, você tem o Antony, você tem o Adson, vários meninos aí do setor de ataque, o Felipe, que também é centroavante. E por que o Cauê está despontando nessa posição de centroavante? O que ele tem mostrado para você no dia a dia? É personalidade? Ele tem tido um índice alto de aproveitamento nos treinos de finalização? Que tipo de aspecto você tem visto de mais positivo no dia a dia com o Cauê? Obrigado, um abraço. Olha, o Cauê, desde que chegou, assim como os 9 jogadores que vieram da base, a opção por ele inicial foi que, pelo fato dele ser mais velho que o Felipe, estar há mais tempo no clube, entender melhor taticamente o jogo, fazer uma leitura melhor, e dentro dos treinamentos ele está me mostrando que ele tem totais condições. É um atleta que já jogou em seleções de base, então tem uma experiência maior. Então, por isso a gente entendeu que era o momento dele e não ainda do Felipe. Nós temos outras opções também, mas eu entendi e vi nos treinamentos o Cauê melhorando a cada dia. O primeiro treino do Cauê para hoje há uma grande diferença, assim como eu posso afirmar que do primeiro jogo que foi hoje para daqui a 15, 20 ou 30 dias, com certeza vai ser melhor. É necessário que todos nós tenhamos um pouquinho de paciência, porque é um processo lento, um processo da entrada de garotos numa equipe que é cobrada por vitórias, por jogar bem, por conquistas, mas todos nós aqui dentro sabemos que está tendo evolução em todos os aspectos. Essa evolução pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas com certeza ela virá. Oi, Mancini, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Eu queria que você avaliasse esse meio-campo hoje do Corinthians com o Ramiro, o Gabriel e o Vitinho. E também na última partida contra o Retrô, você disse que o time teria uma postura diferente. Já foi hoje como você esperava? Os jogadores de fato tiveram uma atitude diferente dentro de campo, como você havia dito no jogo contra o Retrô? Boa noite. Olha, a atitude, ela existiu, né? Mesmo a gente errando, eu não vi o time do Corinthians desistindo de nenhuma jogada, de tentando jogar um bom futebol. Às vezes você não consegue, por N motivos, mas eu vi a equipe do Corinthians hoje, em alguns momentos, fazendo um bom futebol, mas também vi uma equipe que errou muito passe, especificamente sobre a pergunta, o meio-campo, a diferença. Eu vi no primeiro tempo alguns erros de passe que atrapalharam a sequência de jogadas. O Corinthians no primeiro tempo não bateu, o Cássio não bateu um tiro de meta à frente. Todas as vezes nós pusemos a bola no chão e tentamos jogar, e quando essa bola passava no meio campo ela tinha um pouco de dificuldade. Por isso a opção do Cantillo na segunda etapa, que no meu ver melhorou o aspecto técnico, o gesto técnico evoluiu, e a equipe, mesmo tendo algumas dificuldades no segundo tempo,
porque o Guarani chegou também e nos importunou, nós também tivemos um pouquinho mais de posse de bola em alguns momentos, por isso eu estou falando tanto em oscilação. Nós vivemos bons momentos na partida e momentos ruins. Falta a gente equilibrar, né? E para isso a gente tem que achar as peças certas, que se encaixem, né? As duplas certas, duplas de volante, dupla de atacante, dupla de lado de campo, lateral com extremo, para que a gente possa evoluir como equipe e melhorar o nosso futebol. Boa noite, Mancini, Plácido Bessi, repórter do Grupo Globo. O Cauê chegou a falar que o Jô, antes da partida, disse para ele que ele faria um gol nessa noite em Campinas. E na base, o Cauê era muito comparado ao Jô, não só pela semelhança física, mas também pelo estilo de jogo do Jô no início de carreira, com mais movimentação. Queria saber como é a relação dos dois no dia a dia, se você sente que o Jô procura aconselhar, tá sempre ali com o Cauê, e se você consegue enxergar, fazer algum paralelo ali em relação ao estilo de jogo dos dois. Boa noite. O Jô é um cara sensacional que tem tentado de todas as formas instruir, passar confiança ao Cauê, não só ao Cauê, mas ao Felipe e aos outros jovens que subiram também. Ele, assim como os outros atletas mais experientes do Corinthians, eles têm absorvido muito essa intenção de realmente passar confiança, convicção daquilo que é o certo. E hoje eu fiquei muito feliz na hora que ele fez o gol e foi lá abraçar o Jô. Eu acho que isso mostra não só o bom ambiente que nós temos no clube, mas essa mescla que vai funcionar. Porque há um tempo atrás, o Jô também teve 16 anos, também estreou e também teve o apoio de todos aqueles atletas que na época eram mais experientes. E ele está tentando fazer isso com o Cauê. É uma atitude muito bonita do Jô, que tem sido elogiada não só por ele, existem outros atletas também que estão fazendo isso com os jovens. Acho importante a gente passar isso. O Corinthians tem hoje quase 60% do seu elenco com atletas formados na base do clube. E é importante que o torcedor entenda que o processo é um pouco lento. A gente pode ser que sofra um pouquinho ao longo da temporada, porque nós temos que maturar jogadores jovens que vão dar retorno ao clube, mas que neste momento estão entrando em campo e tendo que obter resultados. Isso não é fácil. Obrigado, Mancini.